Dizem que muito antes de lembrar o seu nome, uma alma desceu à terra e se alojou numa casa feita de barro, madeira e medo. Era uma casa estreita, rígida, construída às pressas por mãos que só conheciam tempestade. Lá dentro, tudo era cálculo. O amor precisava ser merecido, o silêncio precisava ser obedecido, e a alegria só podia surgir quando não incomodava o dono da casa. A criança aprendeu rápido as regras da sobrevivência. Ela contraiu o corpo, diminuiu o brilho, encolheu a voz. E cada vez que queria correr para a luz, a casa rangia, como quem avisava: não é seguro. Mais um dia, numa noite em que o céu parecia mais pesado do que o telhado, um raio desceu. Ele não pediu permissão, não bateu na porta. Simplesmente atravessou o teto, rasgou a escuridão e acendeu a sala inteira. A criança, assustada, recuou. Mas o raio não queria ferir. Ele veio para lembrar. Lembrar que ela não nasceu para viver curvada. Lembrar que as suas asas estavam adormecidas. Lembrar que a sua alma vinha do alto. O choque foi tão forte que trincou as paredes da casa e pela primeira vez entrou ar. A criança respirou como quem renasce. Ela percebeu que a casa em que vivia não era prisão. Era só a primeira etapa. A terra ensinou resistência. O medo ensinou cautela. A dor ensinou discernimento. Mas o raio ensinou outra coisa. O que te protegeu, agora te aprisiona. Está na hora de criar uma saída. Então, com as mãos trêmulas, mas com os olhos despertos, ela empurrou a parede que sempre acreditou ser inquebrável. E a parede cedeu. E atrás dela havia o horizonte. A alma caminhou para fora. O vento tocou seu rosto como um abraço antigo. Ela olhou para trás. A casa inteira era pequena, muito menor do que parecia. À frente, um campo infinito chamava seu nome. E o raio, que agora brilhava dentro dela, sussurrou: segue. A vida começa depois do medo. Meu nome é Marina Verdoliva. Eu leio Símbolos do Céu como quem lê o sussurro de uma grande alma. Seja muito bem-vinda ou bem-vindo aqui no canal, que não é só sobre previsão, é iniciação. Há anos, o seu corpo aprendeu a viver em alerta. Talvez, como eu, você tenha crescido num ambiente desafiador, disfuncional, até tóxico, que treinou seu sistema nervoso para viver no modo de sobrevivência e na escassez. Porque nada era suficiente, o amor precisava ser merecido, a comparação com os outros era um guia nesse ambiente, e você nunca era boa ou bom o suficiente. E o erro virava identidade. O signo de Touro registra essas impressões no corpo, na autoestima, nos valores e na sensação de segurança ou a falta dela. E você pode ter crescido num ambiente onde o dinheiro também faltava. Urano, quando toca esse território taurino, acende um raio no mesmo lugar, onde você contraiu para sobreviver. Urano retrógrado em Touro está dizendo: está na hora de atualizar o circuito.
Vamos conversar sobre esse último chamado de Urano em Touro, que o que Urano tem a ver com o nosso sistema nervoso, como começar a alterar esse circuito, né? Sair do modo de sobrevivência e passar para o modo de criação, as dicas e o giro nas 12 casas. Urano está se despedindo de Touro, tá? Um território onde ele nunca se sente completamente confortável. Touro é terra, peso, constância. Urano é ar, ventania, descarga elétrica. O movimento entre esses elementos é difícil e lento. E por isso, quando acontece, quando um raio finalmente penetra a Terra, os abalos não são suaves, são mudanças profundas, quase sempre destrutivas para o que já estava rígido demais para continuar existindo. Urano fica retrógrado em Touro de 7 de novembro de 2025 até 3 de fevereiro de 2026. Passaremos por finalizações e mudanças que podem doer, mas que também vão te libertar. Depois, em 26 de abril de 2026, ele entra definitivamente no signo de Gêmeos, onde o ar volta a circular com mais facilidade. E isso tem seus prós e contras, porque toda luz carrega a sua sombra. Mas até lá, você tem uma chance real de sair do modo de sobrevivência e acessar um modo de viver criativamente, com escolhas que abrem caminhos, em vez de apenas continuar reagindo como sempre reagiu a tudo o que acontece. Se você gosta desse canal, você provavelmente tem um quê uraniano no seu mapa individual, já que eu que escrevo para o canal, tenho ascendente em Aquário e meu Urano está em conjunção exata, no mesmo grau do Sol, em Escorpião. Então eu literalmente tenho o céu e o inferno dentro de mim. Meu projeto espiritual, de vida, de corpo, né, me deu acesso tanto à luz quanto às sombras e força para alquimizar o interior e o exterior e também transcender, já que eu tenho lado sul em peixes. Então, por isso entender o seu mapa, a luz e a sombra dele, é um passo além, né? Já que Urano rege a astrologia, estamos em tempos de Urano, vamos entrar em tempos de Urano em Gêmeos, e também rege o futuro, rege a ciência, a tecnologia, conhecimento é poder, né? E tudo que Urano deseja, tudo que ele carrega é o princípio de ir além. Urano toca áreas e faz conexões no seu mapa também. Ele expressa uma necessidade legítima e verdadeira desse ir além. Não nascemos para uma vida apequenada por medo, culpa e eternas mesmas dificuldades. Somos fractais da fonte primordial. Não fomos feitos para nos encolher, e sim para expandir. Urano desperta em todos nós a parte que sabe que pertencemos ao todo. Ele sabe, né, ao corpo do universo, ao corpo de Deus, que somos uma das células desse corpo, uma das linhas do tecido cósmico. Por isso que Urano rege Aquário, o pensamento coletivo, o ser humano, a humanidade. Junto de Virgem é o único signo representado por um humano e não por um animal. Com Urano sentimos muita saudade de casa, da casa primordial, tá? Já que ele é o céu estrelado. Da união de Urano e Gaia, a Terra, nasceram muitos filhos esquisitos, titãs, ciclopes, eríneas, forças instintuais poderosas. No mito, ele é castrado pelo próprio filho, Saturno, e da espuma do mar onde caem os seus órgãos,
nasce Vênus, Afrodite, que na luz representa a deusa do amor, da beleza e do prazer, que é regente de Touro, onde Urano está agora. Vênus, nos desejos mais instintivos, pode desviar do coração e se corromper na sombra, com a busca do prazer vazio, egoísta, confortável e puramente carnal. Urano é estranho. Ele anda de lado. A sua rotação é quase horizontal, como se rolasse sobre a própria órbita, diferente de todos os outros planetas. Pessoas com Urano forte ou Aquário forte são estranhas, sentem dificuldade de se adaptar no mundo. Mas todos nós temos os toques e conexões de Urano. Quando estamos inconscientes, podemos desenvolver uma sensação de rejeição, inferioridade, tentativa de se conter para se adaptar a qualquer custo. Com consciência, essa desadaptação, ela torna-se o nosso melhor talento. Canalizamos essa força para realizar o diferente, em vez de sofrer por não caber. Em todos nós, Urano ativa esse anseio da liberdade do ser. E para vivê-la, precisamos trabalhar os impedimentos internos. Assim, os obstáculos externos viram desafios manejáveis. Urano é a força questionadora e disruptiva que rompe com tudo que restringe a vida em nós e ao redor. É a coragem para virar a mesa quando algo já cumpriu o seu papel ou nunca deveria ter sido como foi, mas nos faltava recursos para mudar. Questionamos o entorno para descobrir quem somos. Sem maturidade emocional, sem a lua natal bem resolvida, a rebeldia de Urano pode virar uma rebeldia sem causa, já que ele é o planeta das revoluções e das rebeldias. É aquele desejo de liberdade para si a qualquer custo, a sua maneira, mas não respeitando a maneira dos outros. A liberdade do outro deve ser como a sua. Aí você cai naquele movimento do preconceito. Urano é a criatividade, é a superinteligência, inteligência rápida, ousada, que desafia o já estabelecido. Ele pergunta, por que não? Sem desconforto não há mudança. Ficamos debaixo do cobertor quentinho de Touro ou Vênus e estagnamos. Por isso, Urano também é a originalidade e a surpresa. Acontecimentos inesperados, atitudes inesperadas. Ele próprio encena isso ao girar de lado, estranhamente. Se Mercúrio é o mental inferior, Urano é o mental superior. Se Saturno é o tempo, Urano é a linha do tempo, ou melhor, as linhas dos tempos. Aquele que rompe com a linha, com uma linha, para te alinhar a do mental superior, a do desejo do eu, do desejo do coração, desejo da alma. E tudo tem sombra, falamos de algumas, mas uma das maiores de Urano é a impaciência com o tempo alheio. Já que somos seres relacionais, aquele que capta rápido precisa cuidar para não impor o seu ritmo autoritário sobre os outros. Para que a rapidez também não vire frieza ou indiferença. E explosões. Urano rege as explosões, a ventania. São as rajadas de vento que tiram tudo do lugar. O vento inesperado que redefine os mapas geográficos, que desloca, inclusive, a Terra com terremotos,
que abre espaço, que reconfigura um lugar na natureza e em nós. Por isso, surtos, crises, ansiedades, quando muita coisa quer nascer, mas não encontra canalização para se manifestar. Urano pedia a Gaia para esconder os filhos dentro da terra ou em cavernas, porque ele os achava esquisitos, estranhos, feios. Por isso foi castrado por Saturno a pedido de Gaia. Em nós, isso pode configurar insegurança que aborta a criatividade. Relações que poderíamos trabalhar, mas desistimos no meio do caminho. Projetos que largamos por medo de avaliação alheia. Compreender isso é fundamental para não enterrar os nossos filhos criativos, nossos projetos, nossa criatividade, nossa essência única, autêntica, diferente, que deseja ir além do que já existe. Por isso, toda mudança significativa acontece nos trânsitos de Urano, no mundo e no seu mapa pessoal. Quando, por exemplo, Urano faz oposição a Urano natal, entre os 37 e 42 anos, a vida às vezes costuma dar uma virada de cabeça para baixo. Eu já contei aqui no canal que em 2019, justamente nesse período que eu estava de oposição, eu tive um burnout, eu tive crises de ansiedade fortíssimas, eu parei de escrever, eu já tinha parado de escrever num blog, voltado para esse caminho espiritualizado também. Estava trabalhando há quase 10 anos em escolas públicas, né? Eu sentia que eu estava todos os dias entrando ali na prisão de Azkaban, com dementadores sugando a minha alegria, minha energia, minha alegria de viver. Então, eu estava odiando o trabalho que já não fazia mais sentido para mim, eu não gostava da cidade onde eu morava, eu tinha conexões que eram profundamente tóxicas, né? Então, eu cheguei num ponto em que eu precisei escolher. Então, eu fiz muita terapia, conheci a radiestesia, que mudou a minha vida, limpou anos e anos de bloqueios, e eu assumi um novo compromisso comigo mesma, né? Era a hora de, primeiro, voltar a compartilhar tudo que eu sempre acumulei em termos de estudo ao longo da vida. Isso faz parte da minha programação, compartilhar, né? A gente aprende quando compartilha, quando a gente troca. Então, era hora de entrar no fluxo novamente do meu propósito espiritual. Era hora de seguir o meu coração sem medo. E a verdade é muito simples. Você não se cura no mesmo lugar ou fazendo as mesmas coisas que te adoeceram. Eu sabia o caminho, eu só precisava ter coragem, né, de caminhar naquela direção. Então, o meu filho, ele já estava muito bem criado, com 22 anos, num bom trabalho, namorando, bem ajustadinho na vida dele, que ele queria. Então, eu firmei o pensamento, eu juntei todo o dinheiro que eu consegui, e em 2020, eu pedi exoneração do meu cargo, que muita gente achou que era uma loucura, né, porque cargo público ele é muito estável, né, aluguei uma casa em outra cidade, que ficava 4 horas de distância de onde eu morava, né? Eu literalmente mudei tudo na minha vida, né? Eu me afastei de tudo que tinha me adoecido. Às vezes, essa mudança brusca é necessária, outras vezes não, são mudanças pequenas que a gente precisa fazer. Sempre vai depender do teu contexto de vida. E para mim, foi muito difícil e ao mesmo tempo foi o melhor ano da minha vida. Eu lembrei de mim e deu tudo errado. Nada saiu como eu planejei e nós ainda tivemos tudo o que tivemos em 2020. A vida está sempre me testando, é impressionante. Mas eu atravessei, né? Eu superei,
aprendi muito, e hoje eu vivo num fluxo, eu vivo no fluxo, no modo de viver criativamente, não apenas sobreviver. E se eu conseguir, você também consegue. Tá? Esse é um convite da última linha do tempo de Urano retrógrado em Touro. Nós não vamos viver essa experiência novamente porque ela só vai acontecer daqui a 84 anos. Então, é agora. Urano está abrindo uma bifurcação nas linhas do tempo que vai se materializar plenamente a partir de 2026, quando ele já estiver ali em Gêmeos. Então, não espere que as mudanças venham só de fora. Elas virão, inevitavelmente. O mundo vai se intensificar, vai piorar em muitos aspectos. Mas isso não significa que você precise piorar junto. Pelo contrário, tá? É justamente nesse cenário que você pode começar a viver os melhores dias da sua vida. E que a luz nos guie, porque 2026 será o melhor ano da sua vida e da minha. Nós vamos começar a colecionar melhores anos. Mesmo no mundo mais caótico, você pode escolher o caminho do mental superior, da consciência, da liberdade e da criação, tá? E esse caminho, ele começa agora. Você pode compartilhar e ampliar o céu dentro de você, porque Urano é visão do futuro, conectado ao mito de Prometeu, que via o futuro. Ele foi quem roubou o fogo dos deuses e entregou à humanidade. E o fogo aqui é o conhecimento, o poder do autoconhecimento, da informação, da consciência. Urano é o nosso Wi-Fi, é a antena que captura os registros akáshicos, insights, ideias súbitas, são as anteninhas tocando a mente divina. Por isso, Urano solta as amarras, recusa ideias pré-concebidas que enrijecem valores e condutas. Não é confortável para quem gosta de segurar, quer acumular, conservar como está, mesmo que esteja desconfortável, ou que não quer largar o osso de maneira nenhuma. Urano quer libertar, mas Touro pode ficar na teimosia de querer segurar e manter. Pessoas que preferem permanecer no mal que conhece por medo do desconhecido terão muita dificuldade, às vezes, de acessar essa energia de Urano em Touro. Já para quem está precisando de uma ajudinha do universo, um raio de Urano pode ser favorecido, né? Pode te favorecer, porque o cenário do céu é Urano aí em Touro, revisitando as bases, segurança, valor, dinheiro, corpo, prazer, limites, autoestima. Então, em retrogradação, é revisão e também depuração de padrões antigos e ajustes finos, né, no nível mais concreto da nossa vida. E Urano está em trígono com Plutão em Aquário, né? Então existe potência de transformação coletiva, da psique coletiva e individual, sustentando a sua reinvenção individual. Há um chamado do eu com letra maiúscula, a serviço do nós, sem que você tenha que se anular para isso. Pelo contrário, porque o mundo precisa da sua autenticidade. E tanto Urano como Plutão estão fazendo um sextil para Saturno e Netuno em Peixes. O céu está entregando as ferramentas. Saturno organiza e compromete. Netuno alinha a verdade espiritual. E esse sextil é como a caneta e o papel que o universo está te entregando para que você consiga
escrever uma nova história mais alinhada com a sua verdade interior. Estamos num período em que o choque libertador de Urano pode reprogramar segurança e valor, que é Touro, com a força da metamorfose de Plutão, né, e o apoio para dar forma coerente de Saturno e Netuno. Mas essa fluência ela não se aproveita sozinha, tá? Precisa de um gesto individual, né, de mudança de frequência. E como Urano é elétrico, é raio, é descarga, é clarão que muda tudo num segundo. E no corpo, é essa assinatura que espelha o sistema nervoso. O circuito que conduz impulsos, acende ideias, dispara respostas rápidas e coordena as mudanças. É como se Urano fosse a voltagem arquetípica que nos atravessa. Quando sobe demais, sem aterramento, vira irritação e impaciência. Quando é canalizada, ela vira insight, criatividade ousada, decisão que liberta. Quem cresceu em caos aprende a olhar o mundo pelo filtro do perigo. O sistema nervoso desregulado, ele vira normal. Então, ansiedade crônica, hipervigilância, perfeccionismo defensivo, fadiga, insônia, reatividade, irritabilidade, tudo isso não é você. É um circuito de sobrevivência rodando há anos. Urano em Touro agita esse circuito para uma nova trilha, para que uma nova trilha seja mapeada, tá? Do conhecido que adoece para o desconhecido que cura. Então, Urano quer romper, mas quem cresceu na vergonha do erro tenta jogar na vida para não perder. O perfeccionismo parece virtude, mas o nó do sul em Virgem está mostrando na prática que é só medo de fracassar na vida. E o resultado disso é vida parada, travada, planejando para sempre. É quando nós vivemos quando isso acontecer, né, eu faço, eu mudo, eu tento. E é hora de aprender a praticar o fracasso. Errar é um dado, não é veredito. Você tem que começar a se tratar como um cientista. O resultado do erro mostra o próximo passo. Errar é diferente de ser um erro, como nós aprendemos num ambiente mais tóxico, tá? Que é aquilo que vira a identidade. E aí a gente precisa descolar a identidade do resultado, que aí desarma a vergonha de tentar. É ser diferente daquilo que te ensinaram a ser, ou diferente da maioria que segue, que sustenta, que conserva, que mantém a narrativa, que participa da engenharia social do tem que ser assim. Comece a comemorar a tentativa. A primeira vez ela costuma falhar e isso é sinal de aprendizado. Gente, desde 2020 eu mudei de casa 4 vezes e já mudei de cidade também. Isso é Urano em Touro desestabilizando o corpo ao erro e reconectando o valor. Você vale enquanto tenta e aprende, e não apenas quando você acerta. Eu vivi isso a minha vida inteira e vou continuar assim provavelmente. Eu não adquiri a sabedoria do cosmos. Acho que ninguém aqui vai adquirir isso em vida.
tá? Eu sou uma filha desobediente do sistema imposto como uma regra. E você também é. Estamos aqui nessa temporada caótica para romper padrões. Touro pergunta: de onde vem a sua sensação de valor? Do olhar que te comparava e cobrava? Repare nos automatismos. O apego ao conhecido, que faz mal, mas é familiar. Ciúmes, posse, controle, como resposta ao medo de perder. Autocrítica, como tentativa de garantir um amor. O amor tem que ser merecido, então é tudo culpa tua. Urano mostra que segurança sem presença ela vira jaula. Plutão em Aquário pede coragem de cooperar e compartilhar dons com o coletivo. Não para você ser aceito, mas porque a vida flui quando o talento circula nesse circuito. E Saturno e Netuno, aí recebendo esse sextil, oferecem a forma comprometida, sabe? Mas a coerência espiritual, que foi o que eu fiz na minha vida e continuo fazendo, né? Continuo na tentativa e erro, né? Nos acertos e nos fracassos, para que novas rotas de renda, de trocas, de criação sejam ensaiadas sem trair a sua verdade. Então, a configuração do seu mapa astral revela respostas, mas é possível também fazer um diagnóstico honesto desses gatilhos taurinos no corpo. Onde exatamente no seu corpo você sente contração quando você pensa em dinheiro? Aparência, prazer ou comparação? Nomeia essa contração, esse desconforto. É aonde? Na garganta? É no peito? É no estômago? É na coluna, na lombar? Né? A verdade, ela mostra a tensão. Qual história automática surge na sua mente no exato momento de perguntas relacionadas, por exemplo, a dinheiro? O que é que vem na sua cabeça? Eu não vou conseguir, eu vou ser rejeitada ou rejeitado, eu vou perder, não sou suficiente. Reconhecer quebra o feitiço. Então pergunte-se, o que eu continuo fazendo ou deixando de fazer por medo de sentir a mesma contração outra vez? A resposta mostra o padrão, revela o sabotador e aponta o próximo passo de cura. Então pare de esperar o momento perfeito, né? Torne a autodescoberta um hábito diário. E você pode regular o seu sistema nervoso para entrar nesse fluxo do viver, né, a partir da criação e sair do modo de sobrevivência. Urano, na fisiologia, Urano é raio, impulso nervoso, né, é o disparo elétrico que percorre os neurônios. Surpresa, inesperado, então é a resposta ao sobressalto, né? O corpo prepara a ação imediata diante de qualquer situação, tá? É disrupção, né? A quebra de padrões neurais. Então, criar novas rotas é a neuroplasticidade do cérebro, a capacidade que ele tem de se reorganizar, formar novas conexões e aprender caminhos diferentes, tá? A partir de uma mudança, que pode às vezes ser simples, tá? Como, por exemplo, escolher um caminho diferente para voltar para sua casa, do seu trabalho, diferente do que você faz todos os dias, né? Quebrar algumas regras diárias, fazer coisas diferentes, estimulam a neuroplasticidade
cerebral. São ventos fortes, é a hiperexcitação, a mente acelerada, fala rápida, múltiplas ideias competindo na sua cabeça. É a originalidade, né? Ou seja, o acoplamento criativo de redes cerebrais que, quando associações improváveis, elas viram uma solução. E Urano no corpo e na psique, no lado luminoso, são os lampejos criativos, é a visão do futuro, né? A coragem para conseguir mudar na direção daquele futuro que você quer. Tá? Então, é o foco em saltos, né? Pensar diferente, as sinapses saltando e fazendo as conexões que são inusitadas, as sincronicidades acontecendo com mais facilidade para te levar para aquele futuro, tá? Que ao mesmo tempo que pode ser caótico ou estar no caos, traz uma sensação de liberdade, de mais leveza, porque você sente um guiamento. E já no lado sombrio, sem aterramento, é a irritabilidade, a ansiedade, a impaciência, os surtos emocionais, a mente fica estalada, o sono leve, né? Pode ocorrer até bruxismo, tá? Então, explosões, descargas que estão acumuladas, às vezes você consegue fazer muita coisa e de repente fica muito seguido de cansaço, e eu começando a falar rápido, né? O pessoal pede para mim nos comentários, né? Desacelera, é a fala rápido, tá vendo? Então, conforme você vai, isso foi um bom exemplo, porque conforme você vai tendo conhecimento de algo que você precisa incluir na sua vida, o que você precisa mudar, quanto mais você faz isso, mais você vai ensinando, né, o teu cérebro a caminhar dessa maneira que você deseja, ok? Então, deixa eu voltar aqui procurar, porque quando eu percebi que eu estava falando muito rápido, eu pensei, ainda vou voltar e começar de novo, mas fazer a edição, mas esse é um bom exemplo, né, de como a gente vai fazendo isso diariamente, gente. É chato pra caramba, mas é necessário, né, porque nós somos seres de hábitos, né, e quando a gente realmente encarna uma decisão, a gente consegue implementá-la, mesmo que seja de pouquinho em pouquinho, tá? Então, eu estava falando das explosões, né? Então, explosões, descargas de energia acumulada, que depois são seguidas de muito cansaço. Abortar projetos por excesso de autocrítica, né? Aquele desejo de enterrar os seus projetos, os seus filhos esquisitos, pode ser algo muito diferente do convencional. Então, por medo de julgamento alheio, ao tomar uma decisão, por exemplo, você aborta, você não faz, você não segue adiante, tá? Né? Ou ter muitos projetos também iniciados ao mesmo tempo e pouca ancoragem. Então, existem sinais de voltagem uraniana alta, que são também a sensibilidade a barulhos, luzes, sobressaltos fáceis, a pessoa se assusta fácil, tá? Um corpo chiado, tensão no pescoço, nos ombros, na mandíbula, tá? Ponta dos dedos que formigam, dos pés também, respiração alta, curta e torácica. Esse canal é sobre alquimia interior, certo? Então, ela é a chave para a gente mudar tudo sempre. Inclusive, essas mudanças que você deseja fazer, e também se preparar para as mudanças que inevitavelmente vão acontecer na sua vida. Então, o que acalma Urano sem apagar a sua luz? A meta não é desligar a eletricidade, é aterrá-la taurinamente. Urano precisa de touro, corpo, ritmo, para virar obra.
Então, a dica é observar, por exemplo, melhor a sua respiração. Começar a fazer respiração diafragmática. Isso, para mim, um dos maiores desafios. Por isso que eu falo tanto de respiração aqui, porque é o que eu tento fazer todo santo dia na minha vida, tá? Então, respiração mais lenta, profunda, com ancoragem verbal. Respira, quando você lembrar, respira fundo, né? Enche a barriga e não o peito. E pensa, eu estou segura, tá? Várias vezes ao dia. Isso ensina o corpo a sair do alarme, porque nós estamos quase 99,9% em segurança, mas a mente da gente viaja e nos coloca naquele lugar lá da infância, onde a gente não estava seguro, onde a gente precisava o tempo todo se proteger. Tá? Então, está mais na nossa imaginação do que na vida real. Então, é importante fazer esse tipo de exercício todos os dias para você conseguir lembrar. Né? Use também como para puxar o freio de mão, se você precisar num momento mais estressante, a respiração 4, 6, 8. Inspira contando até 4, segura a respiração contando até 6, solta a respiração contando até 8, tá? Faça isso por pelo menos 5 minutinhos, ajuda muito a aterrar essa energia, tá? Movimento de descarga emocional, 10 minutos, caminhando e balançando os braços, fazer polichinelo leve, brinca de fazer um polichinelo, tá? Sacudir o corpo, dançar, né? Coloca um fone de ouvido e dança, 10 minutos. Alongar a panturrilha, tudo isso reduz o chiado do sistema nervoso, ok? Então, caminhar, alongar, suar, a energia precisa atravessar o corpo para ela se transformar. Então, se precisar de um aterramento muito rápido, né, por algum motivo, tá? Aquele aterramento de 2 minutos, água fria no rosto, joga água fria no rosto e na nuca. Você pode pegar um palito de madeira, um palitinho de madeira e morder, tá? Ou a tampa macia de uma caneta e morder por uns 2 minutinhos, ficar mordendo por uns 2 minutos. Pés descalços, tá? Tanto no chão, na grama, melhor ainda. Se não puder na grama, no chão. Coisas que fazem você mexer as mãos, amassar uma bolinha, massinha, argila, bordado, jardinagem, mexer com a terra, porque estamos falando de touro, também pode ser muito saudável, tá? Se precisar de uma ancoragem rápida. Dieta sensorial, que é uma higiene elétrica. Eu venho falando muito disso aqui, então, menos telas por dia, gente. Isso é muito importante, esquecer um pouco o celular, tá? Mais contato com a natureza e silêncio programado. Escute o silêncio. Lembre-se que temos Saturno e Netuno em Peixes, no pano de fundo, que pede essa descompensação sensorial. Evite notícias ou informações estimulantes após as 20 horas. Por quê? Como eu tenho sempre falado aqui o ano todo, dormir bem é essencial. Isso vai mudar a tua vida. Então, estipule um horário, faça um ritual simples, peça ao eu superior para corrigir sua rota, né, para alinhar a sua vida com o seu coração. Um sono bom cura meio mapa do seu trajeto, tá? O ambiente. Afastar-se tanto quanto for possível para você de lugares, vínculos que disparam o estresse, a cortisona no corpo, tá? Pare de se importar com o que os outros vão pensar a seu respeito. Só faça do jeito que você conseguir nesse momento. Júpiter em Câncer está prestes a retrogradar,
ele está favorecendo que você olhe para tudo o que te foi ensinado com outros olhos. Ele apoia a cura de crenças enraizadas que já não tem nada a ver com quem você é hoje, tá? Então é hora de romper de forma uraniana com padrões de lealdade invisível que nunca foram seus ou que, se já foram, não são mais e você ainda continua carregando. Mudar os hábitos de alimentação também. Você não precisa comer feito um touro, tá? Acumulando mais do que precisa ou que consegue transformar, né? E não se trata de negar o prazer de comer, tá? Não, não. Mas só de reajustar o prato, a quantidade, a qualidade do que entra no seu sistema. Trate o corpo como ele é, o templo do espírito. Então, a morada onde a sua consciência se ancora, né? Comer com mais presença e mais taurinamente devagar, né? Agir com mais discernimento nas escolhas do prato pode ajudar o seu sistema nervoso também. Evite bebidas alcoólicas, tá? Gente, degustar 2 taças de vinho, cerveja, ou sei lá o que você tem prazer em beber, é diferente de usar o álcool como fuga, anestesia ou regulador emocional do seu sistema nervoso, tá? O problema não está na bebida em si, né? Mas no hábito que se forma quando o corpo começa a depender dela para se divertir, para relaxar, para dormir, para suportar o tédio, né? Ou o almoço, ou a festa que você não quer ir, ou para amortecer dores que precisam ser olhadas. Urano pede clareza, presença e lucidez. E Saturno e Netuno em peixes, com Saturno e Netuno em peixes, o álcool, em excesso, ele rouba exatamente isso, tá? Então, tudo isso faz parte de pequenas, grandes mudanças, né, do processo de sair do modo de sobrevivência e ir para um modo de vida mais criativa. E, por fim, Touro rege o ofício, tá? Então, às vezes, nós precisamos de um trabalho de transição para adiante viver o ofício, o trabalho que seja mais significativo, tá? O essencial é você saber disso, como eu também já fiz, né? E ir ajustando o rumo, ter aquele propósito, definir tudo, tá? Em vez de manter a crença de que isso não é possível, né? E viver uma vida esperando só pelo fim de semana, né? É hora de se perguntar como é que eu posso tornar o trabalho, casa 6, parte da minha realização, casa 10, e fonte de sustento. A vida não é feita de respostas, ela é feita de perguntas. E as respostas, elas são consequências uranianas. Então, são os insights, os downloads, as ideias, as sincronicidades, os sussurros que você recebe. O prazer regulado, ele cura Touro, tá? Então, até pequenos cuidados sensoriais diários, como passar um creme com gentileza no corpo, fazer a barba com carinho para os homens, comer sem pressa, reensinam segurança de dentro para fora, tá? Lembre-se que a Terra, o planeta, é uma projeção, né? Um teatro que um fractal do grande espírito escolheu interpretar através de você. Urano é a saudade da casa, né? Da nossa casa, a saudade da vida não interpretada, mas faz parte
seguirmos fazendo o que conseguimos, tá? O importante nessa temporada é você lembrar que a eletricidade que te agita é a mesma que te ilumina quando encontra a Terra. E na hora de fazer o sussurro do céu para você de Urano retrógrado em Touro, eu lembrei de uma música que eu amo muito, eu escuto sempre, que é a música Carry On do Kansas, que tem exatamente esse arquétipo uraniano, dessa transição de Touro para Gêmeos. Então, a inspiração do sussurro foi nela, e eu vou compartilhar essa música traduzida lá, um videozinho dela, no Instagram, porque aqui no YouTube eu não posso, mas eu vou colocar lá para quem quiser conhecer a música, se caso não conheça, o que eu duvido, vai lá escutar essa música que é muito linda, e o sussurro está inspirada nela. Então o sussurro de Urano retrógrado em Touro para você é: segue em frente, filha rebelde do céu, haverá paz quando este ciclo terminar. Descansa a cabeça cansada, mas não para de caminhar. Você já enxergou além do véu da ilusão? Já viu o futuro chamando o seu nome? Mesmo quando se sentiu cega, perdida ou louca. A voz da sua alma sempre sussurrou o caminho. Agora, ajusta o curso, deixa o vento te levar. O paraíso que você procura não está fora, está dentro. E começa quando você ousa continuar. E vamos fazer o giro nas 12 casas de Urano retrógrado em Touro, com um tema central que eu acho importante, que é romper com o medo que te mantém onde você só está continuando do mesmo jeito, né? E abrir espaço para a vida começar, continuar de verdade. Então, se o Urano retrógrado está caminhando na sua casa 1, sua identidade, seu impulso, sua presença, romper com o medo de se mostrar como é. Sair da versão reduzida de si mesmo, que aprendeu a performar para ser aceito ou aceita. Urano te empurra para atualizar a sua postura, seu corpo, sua coragem. A pergunta aqui é: o que em mim ainda está vivendo por reflexo, não por escolha? Casa 2. Valor, dinheiro, corpo, segurança. Romper com padrões taurinos herdados, medo de perder, acúmulo tóxico, rigidez, alimentação desregulada, controle financeiro pelo pânico. Urano pede revisão total da relação com os seus valores, com o seu corpo, com a matéria, com aquilo, com a tua autoestima, tá? A pergunta aqui é: o que eu preciso largar para que meu corpo volte a respirar? Casa 3. Comunicação, mente, vínculos próximos. Então, romper com narrativas internas que te seguram no mesmo lugar. Rever pensamentos automáticos, comparações, autocrítica. Urano implanta um novo circuito mental, mas exige que você desligue o velho. A pergunta aqui é: que frase eu repito todos os dias que me mantém pequeno ou pequena? Casa 4. Raízes, família, passado. Aqui é romper com a persistência inconsciente em repetir lealdades familiares. Urano sacode a casa interna, pedindo uma limpeza emocional e cortes de padrões herdados. A pergunta aqui é: de que dor familiar eu ainda tento me proteger vivendo pequena ou pequeno? Casa 5. Prazer, amor, criação. Romper com medo de fracassar criativamente. Urano pede que você coloque seus dons no mundo,
mesmo tremendo de medo. É hora de parar de abortar projetos por perfeccionismo. A pergunta aqui é: o que eu sei criar, mas tenho medo de mostrar? Casa 6. Rotina, corpo, trabalho diário. Aqui é romper com hábitos que mantêm o seu sistema nervoso em alerta o tempo todo. Urano exige ajustes práticos no ritmo, no corpo, na alimentação, no sono, na ordem que você tem no seu dia. Então é hora de abandonar a sobrevivência e instituir micro-hábitos de vida, de viver. A pergunta aqui é: o que meu corpo pede todos os dias, mas eu ignoro? Casa 7. Relações, espelhos, parcerias. Aqui é romper com o padrão de tentar controlar o outro para sentir segurança. Urano pede liberdade real para você e para quem você ama. Libertar vínculos que te amarram ao passado. Pergunta é: onde o meu medo está pedindo amor, mas eu estou oferecendo controle? Casa 8. Sombras, intimidade, perdas, renascimentos. Aqui é romper com a persistência em segurar histórias antigas. Urano expõe tabus, traumas, compulsões e medos profundos que se dissolvem. Aqui o raio entra na parte da montanha que você mais esconde. Então a pergunta é: qual verdade eu sei, mas ainda não tive coragem de admitir? Casa 9. Caminho, futuro, propósito. Aqui é romper com crenças que aprisionam. Urano pede expansão, estudo, visão maior, ousadia espiritual. Touro quer estabilidade, Urano quer movimento. Então aqui o movimento vence. A pergunta é: que verdade maior eu estou evitando por medo de mudar a minha vida? Casa 10. Imagem pública, autorrealização, carreira, missão, direção. Aqui é romper com medo de assumir o seu lugar no mundo. Urano redefine sua obra, seu ofício, seu impacto. Se você está tentando se encaixar numa estrutura velha, ela vai quebrar. A pergunta aqui é: a minha vida profissional é uma casa ou uma jaula? Casa 11. Coletiva, amigos, projetos para o futuro. Aqui é romper com grupos, padrões e personas sociais que já não refletem você. Urano te conecta ao futuro, mas pede desapego dos círculos que drenam a sua alma criativa. Então a pergunta aqui é: quais vínculos sociais eu mantenho por hábito, não por verdade? Casa 12. Inconsciente, espiritualidade, fim de ciclos. Aqui é romper com a persistência em carregar dores que já não te pertencem. Urano limpa memórias antigas, até do inconsciente, medos ancestrais e prisões invisíveis. Aqui a liberdade é interna, é soltar o que nunca foi seu. A pergunta é: do que estou tentando me proteger, que na verdade já passou? Urano retrógrado em Touro não é sobre caos pelo caos, é sobre verdade, sobre sair da terra endurecida, onde você aprendeu a sobreviver, e caminhar para um campo aberto onde a vida finalmente pode acontecer. É o raio que parte a montanha, não para destruí-la, mas para libertar a água presa lá dentro. É a fenda que deixa o ar entrar. É o choque que desperta aquilo que já está vivo, mas esquecido. Você não está sendo punido ou punida, você está sendo lembrada. Lembrada de que não nasceu para continuar onde dói só porque é familiar.
Lembrada de que não precisa mais viver pelas regras da casa onde adoeceu. Lembrada de que carga nenhuma é destino quando a alma decide mudar de rota. Tudo que Urano toca, ele abre. Tudo que Touro sustenta, ele testa. E tudo que você revisa agora se torna base para o futuro que começa em 2026. Porque existe uma bifurcação acontecendo, mas ela não está lá fora, ela está dentro de você. De um lado, a velha história repetida, o medo do desconhecido, a vida apertada. Do outro, a coragem de experimentar algo novo, mesmo tremendo na base. E é essa coragem que muda a linha do tempo. O mundo pode se intensificar, as estruturas podem estremecer, mas você pode viver os seus melhores dias mesmo em tempos caóticos. Porque a vida verdadeira, ela não se apoia no que está fora, se apoia no que desperta dentro. Então, antes de esperar o vento mudar, faça a sua parte, respire, veja, rompa, reorganize, alivie o corpo, liberte a voz, abra espaço. O caminho ele não precisa estar claro, ele precisa estar vivo. Quando o céu falar, e ele vai, então você vai saber exatamente qual porta empurrar. O que te protegeu agora te aprisiona. Rompe, atualiza o circuito, respira o ar de novo. Porque Urano não pede perfeição, pede presença, pede movimento, pede honestidade vibracional. E acima de tudo, pede isso. Não continue onde a sua alma já foi embora. O universo inteiro se reorganiza quando você escolhe viver. Uma ótima passagem de Urano retrógrado em Touro para você. Gratidão por você ter ficado comigo até aqui. Se tocou seu coração, já sabe. Deixa seu like, se inscreve aqui no canal. Quer ser um apoiador ainda mais profundo? Venha ser membro. Tem conteúdo exclusivo para você com o significado dos planetas, nas casas e nos signos. Agora eu estou trabalhando as casas, né, o significado das casas com mais profundidade. E é isso. Um beijo enorme no seu coração e que a luz se nos guie. Tchau.